Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Nessa semana, nós vamos responder essa pergunta aí. Como ocorre o transporte da água do reservatório até as nossas casas? Pega o seu livro, capítulo 9. Vamos começar. Nós já estudamos a pressão do ar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pressão nos líquidos. Qualquer líquido também é formado por matéria e, por isso, tem massa e exerce a força-peso. Como tudo que tem peso, o líquido exerce pressão sobre todo o recipiente e todo o local onde está, pois ocupa todos os espaços dele. Para nossos estudos, usaremos a água como exemplo de líquido para compreender a ação da pressão. Não tem como falar em pressão da água, pressão de um líquido, sem citar Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo cristão, físico e matemático francês, que concentrou suas pesquisas em campos como a teologia, a hidroestática, a geometria, teorema de Pascal. Pascal desenvolveu um princípio muito importante que possibilitou várias aplicações práticas em sistemas hidráulicos, sistemas que utilizam a água, que são usados até hoje. Chamamos esse princípio de Pascal ou lei de Pascal, que será compreendido nessa parte de nossos estudos. Vamos relembrar um pouquinho o que já estudamos sobre a usina hidrelétrica. Em uma usina hidrelétrica, a água represada no reservatório passa por turbinas que, ao se movimentarem, produzem energia. Essa energia ela é transformada em energia elétrica nos geradores e fica disponível para o consumo. Para que as turbinas se movimentem, a água precisa passar com velocidade. Então, pessoal, acabamos de ver que a água precisa passar com muita velocidade na turbina para que ocorra a formação de energia elétrica. Então, qual é a diferença entre pressão e força? No seu dia a dia, você já deve ter ouvido e utilizado as palavras força e pressão. Quando você se apoia em uma parede, utilizando a mão aberta, você está aplicando uma força sobre a parede. Essa força não está distribuída por toda a parede, mas apenas na área em que sua mão está em contato com ela. A relação entre a força e a área, a superfície, o local na qual a força está sendo aplicada é chamada de pressão. Portanto, uma força da mesma intensidade pode provocar diferentes pressões, dependendo da área, do local na qual ela está sendo aplicada. Você pode verificar facilmente a diferença entre pressão e força segurando um lápis. Ao apertá-lo entre os dedos, você estará exercendo uma força sobre todo o lápis. Porém, você vai perceber uma dor maior no dedo onde está a ponta afiada. Isso significa que, quanto menor a superfície, menor a área de contato, a parte apontada do lápis, maior será a pressão. E no caso dos líquidos, como compreender os efeitos da pressão? Observe a fotografia ao lado. Nesse modelo, utilizando uma garrafa PET usada para refrigerantes, vemos que quanto menor a altura da coluna de água dentro da garrafa, menor é a intensidade com que o jato de água sai da garrafa. Então, observe aqui. Eu vou marcar para você ver. Aqui, a coluna de água sobre esse orifício
é bem menor do que a coluna de água, olha só, sobre este aqui orifício, né? Tem uma quantidade de água maior, então vai exercer maior pressão, e aí o jato de água vai mais longe. As barragens das represas nas usinas hidrelétricas, elas têm paredes mais largas na parte de baixo do que na parte de cima, para poder suportar, né, a pressão da água sobre toda a estrutura construída. Olha só que interessante essa informação. A pressão em todas as direções. Se você encaixar uma mangueira com vários furos em uma torneira aberta, verá que se formam vários jatos de água. Esse fato mostra que a água exerce pressão em todas as direções. Tudo o que estudamos até agora é para que nós possamos entender como ocorre a distribuição de água nas cidades, como que a água que sai lá da estação de tratamento chega até a nossa casa. Os reservatórios de água, as caixas d'água de uma cidade estão interligados por meio de canos com as caixas d'água de nossas casas, formando um sistema de vasos comunicantes. Lembra a animação que acabamos de ver? Se você olhar essa ilustração, você vai perceber que há uma interligação, né, entre os canos de distribuição da água. Esses reservatórios devem estar localizados em regiões mais altas em relação às tubulações e às caixas d'água dos imóveis, para permitir, por diferença de pressão, a distribuição da água. É por isso, pessoal, que a caixa d'água da nossa casa sempre está no telhado, um ponto mais alto da casa. A água que vem do reservatório geralmente vai para uma caixa d'água que se situa em um local mais alto da casa, próximo ao telhado. E como acontece nos edifícios, nos prédios de vários andares, né, muito altos? Como que isso acontece? O esquema a seguir mostra, de forma simplificada,
como funciona o princípio dos vasos comunicantes entre um reservatório de água e torneiras localizadas em diferentes alturas. Na imagem, você vai observar que na mangueira do jardim e no apartamento 1, a água jorra com mais intensidade, devido à diferença de pressão. Lembra do experimento da garrafa PET? No apartamento 2, como a diferença de pressão é menor, a água sai da torneira com menor intensidade. E pelo princípio dos vasos comunicantes, podemos entender por que a água não chega à torneira do apartamento 3. Então, como se resolve este problema? No caso de alguns prédios, a água que vem da rua é armazenada em um reservatório subterrâneo, chamado de cisterna. Aqui, ó, gente, ó, cisterna, tá vendo aqui? Então, a água fica armazenada aqui. Em seguida, ela é bombeada por uma máquina para outro reservatório, que está situado no alto do prédio. Olha só, tá aqui, ó, reservatório superior. Então, a água da cisterna, ela é bombeada para esse reservatório que está situado lá no alto do prédio. E a partir daí, a água será distribuída para todos os apartamentos. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que nós estudamos, façam as atividades propostas e participem da nossa sala de aula virtual. Até a próxima aula. Tchau, tchau!